Olá, estamos de volta com o Dr. Paulo Goiás, advogado, especialista em direito eleitoral, que todas terças e quintas-feiras conversa conosco sobre os bastidores em Brasília, principalmente político. Ele acompanha muito próximo das movimentações dentro do Congresso, onde certamente os temas principais que impactam na vida das pessoas vêm à tona. Hoje vamos conversar com ele sobre a reforma política que está dando um certo barulho. Há muitos deputados interessados na reforma e estão atropelando a comissão que foi constituída pelo presidente Arthur Lira na Câmara para discutir essas mudanças aí na legislação eleitoral, ainda valendo para que, se possível, valendo para a próxima eleição do ano que vem. Para que isso ocorra, tem que ser aprovado com um ano de antecedência. Mas os deputados estão aflitos, muitos acham que, principalmente os partidos pequenos, não terão a oportunidade de serem reeleitos, ou eleitos, no caso de quem está pleiteando a primeira vez. E para isso precisa modificar a legislação. Bem, o segundo assunto é sobre o que o STF, mais uma vez, abriu a porteira para que os governadores não prestem depoimento à CPI da Covid. E isso, de uma certa forma, vai fazer com que essa CPI cada vez mais fique sendo um palanque de oposição em relação ao presidente da República. Mas, como ela, segundo alguns já estão dizendo, ela vai ser uma CPI, uma pizza de vidro, que vai dar transparência para alguns e não para outros, todo mundo quer subir no palanque eletrônico e dar seu recado. Vamos, então, conversar com o Dr. Paulo sobre isso e falar também um pouco, rapidamente, sobre essa polêmica que está aí do voto auditável. Olá, doutor Paulo, seja bem-vindo. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação. Bom dia, Wilson Silvestre. Como é que o senhor está vendo aí essa movimentação aí, digamos aí, os rebeldes sem causa, ou muita causa agora, já que os deputados estão pressionando a comissão que foi constituída pelo deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, para estudar a reforma política que vai mexer aí com alguns interesses, principalmente dos partidos menores. Como é que o senhor está vendo essa movimentação aí, doutor Paulo? Bom, eu vejo o seguinte, há uma preocupação muito grande dos parlamentares em se reeleger. A preocupação básica agora é isso. E cada um tem uma ideia sobre cada situação. Então, me parece que essa tentativa de acelerar, ela é válida no sentido de que pode não ser viável se a votação ocorrer depois de outubro, tem a data certa. E isso tem medidas que precisam ser implementadas, dentre elas o voto auditável. Os parlamentares têm muita discussão. Primeiro, se nós vamos manter coligações ou não. Segundo, mantida a coligação, como fica a cláusula do quociente eleitoral? Está previsto no artigo 45 da Constituição Federal que a eleição é proporcional. O nosso sistema é o sistema belga de eleição proporcional, qual seja, prestigia-se os partidos políticos. Há uma discussão jurídica sobre se deve manter o sistema facilitando que partidos pequenos sem voto continuem recebendo verba pública. Então, me parece que o ideal é não ter coligações partidárias, concorrer os partidos, só os partidos que tiverem quociente eleitoral poder indicar, e só ter verba pública quem eleger deputado federal. Com isso, nós vamos dar uma reduzida nesse excesso de partidos que tem mostrado danoso para o país, porque facilita a criação de grupos de poder dentro dos partidos e evitar que dinheiro público seja mal versado por partidos pequenos sem qualificação para tal.
Por outro lado, existe a propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral ela foi dividida em duas. Você tem a pré-campanha e você tem a campanha. A campanha ficou 45 dias. Nesses 45 dias é que é controlado o gasto de campanha. E a pré-campanha ficou aberta até a convenção partidária, ou o início da propaganda eleitoral, que é 45 dias antes. Ora, na pré-campanha não se estabeleceu nenhuma regra de controle financeiro, e isso está havendo excesso de gasto por parte dos candidatos que têm poder econômico. Então é preciso tomar muito cuidado com essa reforma eleitoral. Não se pode pensar somente na reeleição de A ou B, tem que se pensar no sistema democrático e na maior representatividade perante o Congresso Nacional. Então, bom, doutor Paulo, só para finalizar esse assunto, por exemplo, o que está em ponta, ou pelo menos assim, o ponto crucial, é o chamado distritão. O senhor acha que é possível o distritão ser aprovado? Acho muito difícil, porque o distritão, na verdade, ele vai criar o deputado da região. Hoje, 90% dos deputados eleitos, eles são eleitos em grandes áreas, em quase toda a área territorial do estado. E com o distritão, quem vai ter força? Vamos pegar um exemplo típico do entorno de Goiás. Provavelmente o entorno terá 3 ou 4 distritos pela votação de quase 2 milhões de eleitores. E aquelas lideranças locais é que terão prioridade, e não os deputados que hoje exercem poder na região. Ok. Mudando aí um pouco o tema, o doutor Paulo, como é que o senhor viu aí essa movimentação dos governadores junto à Suprema Corte, conseguindo a ministra Rosa Weber já livrou o governador do Amazonas, do PSC, de comparecer à CPI. Isso, de uma certa forma, abriu a porteira aí para que os demais governadores ingressem, já que criou um precedente, para não comparecer a essa CPI. Bom, a CPI já está um tanto quanto desacreditada no ponto de vista de apurar realmente o que aconteceu com as verbas, o que aconteceu com o governo, se o governo foi omisso, se não foi. Ela está mais centrada, digamos, em criar palanque para, principalmente, os adversários do presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor viu essa ação da Suprema Corte? Isso realmente vai abrir a porteira ou só é um precedente? Bom, não era mais do que esperado que uma ministra de esquerda, que hoje tenta desmoralizar o presidente da República, evite que governadores que malversaram verba pública ou que existe indícios de malversação de verba pública federal vá depor na CPI. Ninguém está convocando o governador pelos atos que ele pratica no Estado. Está convocando o governador para que ele explique o dinheiro federal que foi para o Covid e que foi desviado para a folha de pagamento, que foi desviado para a corrupção, que foi desviado para a aquisição de bens e serviços não da saúde. Na verdade, esses governadores são responsáveis pelas mortes que estão ocorrendo no país por causa do Covid. Veja você, um relatório de auditoria constatou que em setembro de 2020 foi constatado que pelas empresas fornecedoras de oxigênio em Manaus, que o governo tinha que adquirir no mínimo 25% a mais. E, no entanto, o governo do estado não fez nada, só vindo a fazer em janeiro, quando aumentou para 25%, quando já precisava auditar o contrato em 49%. Ou seja, a falta de oxigênio em Manaus foi responsabilidade exclusiva do secretário de saúde do estado, do município e do governador do estado. E, no entanto, querem omitir esses fatos na CPI. Então, para mim, a CPI é um circo mal feito, é um circo mambembe, que não tem público e que está causando reboliço no país. Lamentavelmente, nós temos hoje uma CPI que investiga se o presidente da República, quando foi ao banheiro, fez o número 1 ou o número 2. Se o número 1 foi vermelho, ou foi laranja, ou foi branco.
se o número 2 foi mole ou foi duro, porque tudo que acontece no país é culpa do presidente da República. Eu acredito que se a mulher do Renan aparecer grávida, provavelmente ele vai culpar o presidente da República. Ok. Bom, o outro tema, doutor Paulo, que acho que é interessante a gente falar é sobre essa polêmica do voto auditável. Há uma queda de braço aí entre o Judiciário, ou seja, principalmente a Suprema Corte, que vai decidir isso, e o Congresso. Há uma pressão, tanto num lado, tanto bolsonaristas como nem aqueles que são bolsonaristas, acha que a justiça, quando fala, vira para o lado dela e fala, tem que investigar um ato judicial, todo mundo fica com urticária. Ninguém, nossa, não pode, é intocável, é isso. É como se a Suprema Corte estivesse acima do bem e do mal. E não é isso. São pessoas humanas como nós, passíveis de erros, e urna eletrônica, tudo que é aparelho eletrônico hoje, certamente tem alguém com a capacidade maior de entrar. Como é que o senhor acha que vai terminar essa queda de braço? Bom, vamos lá, Silvestre. Primeiro o seguinte, o voto auditável ele vem sendo discutido desde 2017. Em 2018, o deputado Cacá Leão designou no orçamento da União de 2018 250 milhões para que fosse possível implantar o voto auditável, ou seja, o voto impresso. E aqui é preciso explicar à população, voto impresso não tem inviolação do voto. Vai votar na urna eletrônica, confirma, vai aparecer o voto vai ser impresso, o eleitor vai ler o voto, vai confirmar e vai ser cortado o voto e jogado dentro da urna, junto da urna eletrônica. Se depois houver uma dúvida naquela urna, aí sim vai abrir os votos impressos e vai fazer a contagem. Nada demais. Só que o TSE, em 2018, voltando lá, ao invés de fazer a implantação do voto impresso, com os 250 milhões que tinha disponível, ele só gastou 1,5 milhão e devolveu o resto para o Tesouro, porque eles não têm interesse. Desde lá, já foram presidentes do TSE, o Gilmar Mendes, o Luiz Fux, a Rosa Weber, e agora o atual presidente. E todos têm sido contra o voto impresso. Por quê? Eu pergunto, se a urna eletrônica é tão seguro, vamos fazer um paralelo com o sistema bancário, que tem todo um sistema de segurança para operar pela internet, e nós estamos vendo diariamente esse sistema sendo violado. Será que o sistema bancário, que mexe com trilhões e trilhões de dinheiro, é violado e a urna eletrônica não é violável? Quem é que me garante que um funcionário do TSE, eu não estou acusando ninguém aqui, tá certo? Mas quem é que me dá a garantia que um funcionário do TSE, que por algum motivo de corrupção ou de paixão eleitoral, manipule os dados da urna para que determinado candidato, a presidente, ou a prefeita, ou a vereador, ou a senador, ou a governador, ou deputado federal, venha ganhar as eleições? Nós não, seres humanos, são suscetíveis a paixões e a corrupção. Nós não podemos deixar de ter uma forma de auditável. Hoje eu denuncio o TSE. Todas as normas do TSE vedam a fiscalização real do sistema de eleição. Veja que até a reclamação que pode ser feita 3 dias após a apuração não tem sido conhecida no país inteiro pela Justiça. Por quê? Há algum medo de que, se apurar, constate alguma fraude? O Poder Judiciário é um poder tão corrupto quanto o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Só não há corrupção se os homens forem sérios. Será que todos os homens são sérios? Será que todas as mulheres são sérias? Nós sabemos que não. Existe 5% de pessoas que são desonestas. Quem é que garante que esse 5% não está dentro do Poder Judiciário, ou dentro do Poder Executivo, ou dentro do Poder Legislativo? Fiscalizar é direito da sociedade, é direito do povo. Não pode ministro do Supremo ou do TSE impedir a fiscalização do povo. Porque se tiver impedido, é porque alguma coisa tem que ser constatada. E aqui, convenhamos, eu não confio na justiça. Então, doutor Paulo, muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação e até na próxima semana voltamos aqui com temas
interessantes para serem discutidos. Ok, até a próxima semana e é sempre um prazer estar aqui. E como eu sempre digo, as minhas opiniões são o que eu penso. Eu não falo para agradar ninguém ou para desagradar alguém. Agora, quem discorda de mim, procura demonstrar onde eu estou errado. Ok, então está feito o desafio. Até a terça-feira e novamente com Paulo Goiás e Wilson Silvestre. Até!